aqui, ó. Fórmula do Teorema de Pitágoras, né? É hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? A hipotenusa aqui é o tamanho da gangorra, que é o x ao quadrado. Um cateto, a gente deixou centímetros mesmo, né? Centímetros. Então, vamos colocar lá 60 centímetros ao quadrado. Nem coloquei o cm, mas pode colocar de centímetros, tá? E o outro 180 centímetros ao quadrado também. E aí, como vocês têm calculadora ali, vocês podem me ajudar a resolver isso ali. 60 vezes 60 é como se fosse 6 vezes 6, né? Eu não sei se vocês têm a calculadora científica. Quem tem calculadora científica ali, fica um jeitinho fácil de resolver. Não sei se vocês sabem usar a calculadora científica. Vocês têm? Quem tem calculadora científica? Que é aquela que tem segunda função, 2NDF, tem o DRG, tem ali, ó, o IP, o SIN, o COS, o TAN. Nós vamos precisar usar isso na próxima aula já, na terça-feira. Tem o logaritmo, não passei para vocês, mas eu posso passar log, tá? Tem log, tem exp, tem raiz, tem x ao quadrado. Quem viu lá? Quem tem calculadora aí científica? E que poderia estar usando ela? E o outro é 180, né? 180 era interessante a gente ver isso aí, tá, gente? Para dar uma olhadinha na calculadora, para a gente aprender a usar ela também, agora que é ensino médio, né? Ó, na calculadora científica, vocês vão encontrar, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha calculadora, é bem simples, né? Uma calculadora realmente, o preço de uma calculadora, ela chega em torno de 70, 100 reais, uma original científica. Essas minhas aqui, meio de, meu Deus, na China. A China, ela faz produtos eletrônicos, essas tecnologias bem barato, né? Porque a mão de obra lá é barata. E daí eles vendem, por isso que é considerado a maior exportadora de produtos, né, de todo o mundo. Tá? Ela e os Estados Unidos, a China ainda está na frente por causa desse negócio de fazer os produtos com mão de obra muito barata, né, e vender muito em conta. Daí não tem por que as pessoas estar comprando esses produtos de tecnologia, investindo nisso, se a China vende tão barato assim. E eles acabam se tornando uma potência mundial nesse sentido, né. Então, uma calculadora científica, não sei se vocês conseguem ver, a minha é daquela de 4,99, né? Não é a original. E lá, se tu apertar assim, por exemplo, ó, eu vou apertar os 60, né? Tu liga a calculadora, da primeira, daí tu aperta no 60, 6 e 0. Lá embaixo, logo depois desses numerozinhos que aparecem aqui na calculadora, tem um x ao quadrado, um x com 2 em cima. X ao quadrado. Dá uma olhada nesse x ao quadrado. Quem tem calculadora faz isso. Só aperta no 60 e aperta no x ao quadrado. Já vai dar a resposta. Como se fosse 60 vezes 60, né? Por exemplo, 180. Eu vou apertar no 180 e eu vou apertar no x ao quadrado. O que quer dizer aqui? Já está elevando o 180 ao quadrado. Ó, que deu 32.400, certo? Quando eu quero usar outra função ali da calculadora, porque se vocês observarem na calculadora científica, desculpa estar falando isso, mas a gente vai precisar na outra aula também, eu gostaria que quem não tivesse arrumasse uma, tá? Calculadora científica, é baratinho. Ó, os botãozinhos dela, ela tem tudo coisinha escrita. Em cima do botão, ela tem um monte de... Na calculadora, ela tem várias coisinhas escritas na própria telinha, na própria calculadora. Ela tem duas informações, vocês já perceberam? Ela tem a informação do botão, né? Que está escrito no próprio botão, quando a gente na tecla da calculadora, e tem em cima da tecla mais um valorzinho lá dizendo, por exemplo, nessa do x ao quadrado, em cima da tecla está escrito 1 sobre x. Ali 1 dividido para x, 1 sobre x. Por exemplo, lá onde é que está escrito assim, ó, deixa eu ver aqui, exp, que é o exp, que seria expoente, elevado a alguma coisa. Eu consigo fazer números grandes só apertando esse exp aqui. E em cima dele tem um símbolozinho que é o símbolo do pi. Então, ela tem duas funções, por isso tem aquele 2NDF. Significa segunda função da calculadora. Quando eu quero só mexer com o teclado dela, com a tecla, né? Eu aperto só nos botãozinhos ali e pronto, não mexo em nada. Lá naquelas funções lá em cima. Quando eu quero utilizar aquele númerozinho que está em cima da tecla, né, aquele escrito na própria calculadora, aí eu tenho que apertar no 2NDF,
no 2NDF, e daí vai dar segunda, vai dar 2NDF escrito lá em cima, e vai como se fosse segunda função, e daí eu aperto naquele mesmo teclado onde aparece a segunda função dela que eu quero utilizar. Tá? É bem fácil de usar calculadora científica, não é difícil, tá? Mas, enfim, é só para facilitar a vida da gente. Para trigonometria era bom ter uma calculadora dessa. Não sei se alguém queria falar alguma coisa antes. Peço desculpa. Fala. Tem que comprar e ter essa calculadora para a próxima aula ou não é obrigada? Se tu conseguir emprestado, não precisa comprar daí, porque usa bem pouco, né? Obrigado, nem pau de arrasto morra acima, né? É importante ter, porque não é cara. Uma original, é caríssimo. É igual aquelas calculadoras que faz gráfico, aquelas calculadoras que usa no banco. Não é para comprar original, tá, gente? Essas aí tem, acho que até menos que R$ 5 existe. Tem também de 10 e 15, mas pode ser mais em conta, tá bom? Era importante a gente ter para usar essas calculadoras, sabe? Para aprender a usar ela. Se conseguir emprestado, para não ter como não precisar gastar. Se não tiver, paciência, né? O que eu vou fazer também, né? Daí vocês podem estar... Era importante ter, tá? Mas se não tem, também não dá nada, né? Aí a gente vai fazendo do jeito que consegue, né? Eu vou passar uma tabela para vocês vão ter que seguir a tabela, certo? Daí pode olhar na tabela. Na calculadora já dá mais rápido a resposta, né? Mas, enfim, fica a critério de cada um. Obrigado, nem pau de arrasto de morro acima, tá bom? Que nem já falei. Então, ó, se eu elevar ao quadrado ali, eu tenho 3.600, certo? Então, eu vou ter 3.600 mais o 180 ao quadrado, então vai dar mais 32.400. Quando eu vou falar 32.400, eu não posso apertar no ponto, é tudo junto, 32.400, nunca aperta no ponto, tá? Então, eu vou ter a somatória disso aqui, 36 mil, concorda comigo? Vocês fizeram isso? 36 mil. Deu certo assim também? Sim. Daí agora o que a gente faz? Coloca na raiz, ó. Vai cortar, né? Vai ficar só o x. E a raiz quadrada de 36 mil, daí ele tem lá na primeira função já. Dá 189,73 aproximadamente. Podia fatorar, né? Mas como tá pedindo qual é o tamanho, né? Da gangorra ali. Então, 189, tinha aqui na calculadora, deu 0,736. Como 736, o 6 é mais que a metade de 0 a 10, quando nós estudar estatística, nós vamos ver estatística ainda também, 6 é mais do que a metade, então a gente coloca 74 aproximadamente, tá? Como o 7, se eu quero arredondar mais ainda, o 7, ele é maior do que 5 de 0 a 10, maior que a metade, eu posso até colocar aproximadamente 190 já, tá? Centímetros aqui no caso, né? Mas eu quero saber em metros, no caso. Como é que eu faço daí? Se eu tenho 190 centímetros, para mim saber a resposta aproximada em metros. Alguém sabe como é que eu posso fazer? Tenho 190 centímetros, eu quero dividir... Aliás, eu quero transformar em metros. 1 metro tem quantos centímetros? Pode ir para 100. Então, a gente faz o quê? Divide para 100, né? Aí, ó, como é que eu divido de cabeça sem usar calculadora? O 100 tem 2 zeros, certo? Eu vou voltar duas casas. Duas casas. Vai vir aqui 1,9. Então, 1,9 metros. Aí a gente transforma... Nossa, aproximadamente, deixa eu arrumar aqui. A gente transforma nos 190 centímetros em metros. Aproximadamente quase 2 metros, né? 1,9. Então, a hipotenusa aqui, ó, que seria o tamanho da gangorra. Aproximadamente 1,9. Posso 10 centímetros para dar 2 metros. Certo? Posso passar adiante? Quem colocou 1,89 também tá certo, tá? Não tá errado, não. É que a gente não tá trabalhando com casas aproximadas ainda, né? Passar adiante? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Ai, agora tem um monte de conta. Deixa eu ver se tem... Ih, não tem espaço. Pode falar. Deixa eu acabar de copiar aquilo ali, falta só um restinho ali no final. Eu vou ter que dar... Sim, eu vou dar um ESC e colocar umas folhas em branco ali, que eu acho que não tem. Só se tiver no final.
Diz quando deu daí. Gente, no outro slide que a gente vai começar Tales e Mileto, tem algumas questões ali de exemplo, mas bem poucas, tá? Eu vejo tudo preto. A professora tá falando alguma coisa? Eu tô falando. Mas tá o slide parado aqui ainda. Ainda é o mesmo da gangorra. Deu pronto. Então, vamos para frente aqui. Eu só vou sair um pouquinho aqui. Se por acaso der problema, não faz mal. Vou botar aqui manter. É que eu quero só acrescentar. Tem folha aqui já. Vou só pular uma. Vou só acrescentar mais. Tá? Duplicar. Duplicar para garantir. Então, vamos lá. Esse daqui, né? A hipotenusa, no caso, a hipotenusa é o x, certo? Na letra A. Hipotenusa é x. O 5 e o 12 são catetos. Cateto e cateto. O ângulo de 90 graus é esse cantinho aqui, ó. Nenhum tá desenhado. Na letra B, o ângulo de 90 graus tá do lado de lá. Na C tá de cabeça para baixo, parece, né? O triângulo, ó. O ângulo de 90 graus está lá em cima. Na D, o ângulo de 90 graus está em cima igual a C. A E já está aqui embaixo, o ângulo de 90 graus. Ó. E a F está nesse canto, está virado o triângulo, tá vendo? Aqui está o ângulo de 90 graus. Ó. Daí a letra F. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa. Então, ó, na letra B, ó, oposto aqui, ó, de frente, ó, na letra A, desculpa, de frente, a hipotenusa é o X, certo? Qual é a hipotenusa na B? É o X também, está de frente ao ângulo de 90 graus, ó. É o X. Então, também é hipotenusa aqui. Os outros são catetos, né? Qual é o ângulo de 90 graus na C? O oposto aqui, ó, é o X mais 9. Então, o X mais 9 é a hipotenusa. Na letra D, o ângulo de 90 graus, o oposto é só o X. Aqui, o oposto é de frente aqui com o ângulo de 90 graus, ó. Na E, a hipotenusa é o 6. E na F, a hipotenusa é o raiz de 26, ó. Raiz de 26, certo? Então, o que sobra, os demais são catetos, certo? Isso é importante saber, mas muito importante saber. A primeira coisa que a gente faz é saber onde é que está o ângulo de 90 graus, que é aquele ângulo reto, e ver onde está a hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto. Tem que achar a hipotenusa primeiro, sempre que você vê o triângulo. Depois que você destacou ali, identificou a hipotenusa, você procura onde é que estão os outros dois, que os outros são catetos. E quais são os valores que a gente tem e o que está pedindo para substituir corretamente naquela fórmula do teorema de Pitágoras, né? Do quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Precisa saber isso aqui, gente, para a próxima terça-feira, para poder dar continuidade, tá bom? Porque daí a gente vai ver agora em diante, na terça-feira, a trigonometria no triângulo retângulo, que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Primeiro tem que saber a hipotenusa para mim poder descobrir quais são desses dois o oposto e qual é o adjacente, que a gente vai vir falar e depois, tá? Adiante. Então, para mim saber os catetos, primeiro tem que identificar a hipotenusa. Então, isso aqui que a gente está vendo hoje é o base, não poderia passar direto para a trigonometria se a gente não tivesse uma noção, né? Então, ó, a letra A, os catetos são 5 e 12, e hipotenusa é X. Eu não vou desenhar o triângulo, só vou cada vez voltar para olhar, tá? Ó, 5 e 12 são os catetos, beleza? Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem já sabe a fórmula de cor, nem precisa escrever, mas já vai substituindo direto. É x ao quadrado, hipotenusa, ou cateto... Consegue um pouco mais com calma? Eu só estou copiando. Na verdade, eu não estou fazendo conta nenhuma. Agora eu vou mais devagar, tá? Quando a gente só copia, tá tranquilo, né? Alguma coisa que tu não entendeu do que eu falei? Não, só para ir um pouquinho mais devagar, que tá meio babacando. Tá, então, ó, o que eu fiz? Eu vou voltar lá, ó.
5 e 12 são catetos, tá vendo? Cateto é o que está do lado aqui do ângulo de 90 graus. Hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus, que seria o x, certo? Então, a gente pega a fórmula, que vocês já sabem qual é, hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse mais ficou muito perto ali, né? Eu vou arrumar. E daí, substitui conforme está pedindo, certo? A hipotenusa é o x, lembra lá que a gente viu? A hipotenusa é o x, já botei ali, ó. X, só que a hipotenusa ao quadrado, então fica x ao quadrado. Tá aqui. Igual, copia como tá lá, igual. Os outros dois são catetos, ó. 5, aqui, ó. 5 e 12. Os outros dois são catetos. Então, a gente vai lá e substitui. Um cateto é 5 e o outro é 12. Se quiser colocar primeiro o 12 e depois o 5, não vai ter problema nenhum. Não pode botar o 5 ou o 12 no lugar do x, né? Porque eles são catetos e não hipotenusa. Tem que substituir conforme deu lá a informação do desenho lá do triângulo, certo? Pro, só um pouquinho. Tem que ir copiando ali, né, tipo, copiar ali e colocar agora a resposta da Ali que tá fazendo do lado? Assim, Samira, na verdade, poderia treinar, tentar fazer, né? Eu vou fazer essa letra A, mas vocês vão fazer bem diante, porque vocês é que tem que fazer, não é eu? Ou eu vou fazendo e vocês vão me ajudando a fazer para a gente não perder muito tempo, né? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu coloquei aqui mais uma folha em branco porque não cabe lá, vai ficar muita rabisqueira. Daí eu coloquei folhas em branco para botar a resposta aqui atrás. Tu coloca no teu caderno como tu achar melhor ali, né? O espaço. Organiza do jeito que fica melhor, né? Então, ó, a gente tem assim, ó, 5 ao quadrado, né? Eu vou fazer como? 5 vezes 5. Como eu falei para vocês, se eu tiver calculadora científica, eu vou só fazer o seguinte, ó, a gente já sabe que é 25, mas só para tirar a prova real. Eu vou apertar no 5 e vou apertar lá no x ao quadrado. Não sei se não vai dar para enxergar, né? Não vai dar para enxergar, mas quem tiver, a gente pode ir fazendo na próxima aula, mais que ao vivo, assim, meio que individual cada um, ou todo mundo junto, a gente vê que é melhor, né? Quem tiver a científica. Então, ó, eu vou ter 25, certo? 5 ao quadrado. E 12 vezes 12, se eu apertar, vai dar 144 lá, certo? Se eu somar esses dois, ó, primeiro eu elevei ao quadrado e eu elevei ao quadrado. O mais, aqui, ó, eu só copiei, certo? Agora eu vou somar 25 mais 144. Vai dar 169, certo? Aí eu tenho que achar um valor de x e não do quadrado de x. Então, eu vou lá e coloco na raiz quadrada para poder cortar ambos os lados, porque eu tenho um sinal de igual. E o sinal de igual equivale como se fosse uma balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, x é igual... Pode dar duas respostas. Lembra que pode dar mais ou menos, positivo e negativo. Mas a gente só vai colocar aqui a positiva, porque existe esse triângulo. Entende? Então, o negativo não vale. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Assim seria a letra A. Eu já vou voltar aqui para a letra A. Deixa eu pegar a informação da B, certo? Vou para frente aqui. A B, ó, a hipotenusa é x, tá vendo? E os catetos é 2 raiz de 2 e raiz de 10. Então, beleza, já peguei a informação. Eu vou aqui escrever agora a letra B, ó. Escrever lá, e já vou colocar direto. Hipotenusa é x, então x ao quadrado. 1 é 2 raiz de 2, aí eu vou elevar isso ao quadrado, que é cateto ao quadrado, mais o outro é raiz de 10. Vou colocar um parênteses e vou elevar ao quadrado também. Então, só para lembrar, né, que a fórmula foi substituída conforme a fórmula, que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o 2 raiz de 2 e o raiz de 10 são catetos. E o x é a hipotenusa, certo? E daí agora tem que resolver. Como é que a gente faz para resolver essa aqui? Quem pode ir ajudando a falar aí? A gente copia o x ao quadrado, né? Daí como é que fica 2 raiz de 2 ali? Como é que fica? 4. Fica 4 por quê? Como é que tu fez para dar 4? Eu fiz na calculadora científica. Daí eu fiz 2 raiz de 2 sobre 2. 2 raiz de 2 sobre 2. Ó, tem dois jeitos de fazer isso aqui.
Eu vou ter assim, eu vou fazer os dois jeitos Eu que a gente cortei foi. eu cortei o 2 lá em cima pelo 2 da raiz. Da raiz. E só fiz o 2 vezes 2 deu 4, daí. Exatamente, é bem assim mesmo, ó. Se eu fazer isso aqui, ó, lembra que tem um 2 aqui escondido? Cortar com aquele lá que nem. Quem foi que falou? Foi o Alexandre? Isso mesmo. Ó, se eu cortar esse 2 com esse aqui, ó, tá vendo? Vai cortar a raiz, que é o índice dividido pelo expoente, elimina a raiz. E entre o número e a raiz tem vezes. Então fica só assim, ó. A gente vai ter, deixa eu pensar aqui, cortei, saiu, certo? É um jeito. O outro jeito, eu tenho assim, ó, 2 raiz de 2, porque é o quadrado, não é? Depois eu vou resolver ali para mostrar pra vocês. É 2 raiz de 2, não é assim? Então, eu posso resolver assim, fazer os dois ao mesmo tempo, multiplicando um pelo outro, ou cortando como o Alexandre fez. São dois jeitos. Esse jeito aqui, ó, a gente faz número por número, ó, 2 vezes 2, 4, certo? Número por número. Nunca pode multiplicar o que está fora da raiz com o que está dentro. O que está fora com o que está fora e o que está dentro da raiz com o que está dentro da raiz. Então, ó, 2 vezes 2, como se fosse uma distributiva, 4. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar assim, ó, 4, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2. E 4 vezes 2, opa, não riscou aqui. E 4 vezes 2 é 8, certo? Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é fazer aquele jeito que o Alexandre falou, só que não é o 4 a resposta. Porque quando eu cortei esse 2 aqui com esse 2 aqui, vai sobrar esse 2 fora da raiz. Eu vou marcar o 2 ali, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu apagar aqui na frente. Eu vou pegar e eu vou elevar o que está fora da raiz ao quadrado. O que está fora da raiz? É o 2. E esse 2 também é o quadrado, por isso esse parênteses. Então, 2 vezes 2, ele sozinho aqui, esse 2 aqui, é 4 vezes, daí raiz cortou, ficou só 2. E 4 vezes 2 igual vai dar 8. Só tem que lembrar que aquele 2 que está fora também tem que ser elevado ao quadrado. Então, o 2 raiz de 2, a resposta é 8. Mas o raiz de 10, vamos fazer a mesma coisa, depois eu apago, ó. Raiz de 10. Eu posso fazer raiz de 10 e elevar ao quadrado, ou eu vou fazer raiz de 10 vezes raiz de 10. São dois jeitos de fazer que dá a mesma resposta. Esse 2 eu vou cortar aqui com esse 2, aí vai ficar só 10. Pronto, 10. Mas se eu resolver 10 vezes 10 dentro da raiz, também posso, ó. Dentro da raiz vai dar 100, porque 10 vezes 10 é 100. E a raiz quadrada de 100 também é 10, ó. Também deu a mesma resposta, certo? Eu vou lá e coloco 10. Então, deixa eu apagar aquela lateral lá agora. Tudo não dá para apagar porque não apaga tudo, né? Tem que ser com a borracha dessa vez. Então, agora é só somar. 8 mais 10, ou 10 mais 8, quem colocou primeiro o 10, depois a raiz de 2, a mesma coisa, tá? Daí é só somar. Eu vou ter 18. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, né? Oi? Eu fiz aqui na minha calculadora, agora que a Pro falou que era 8, né? Eu fiz o parênteses, 2, raiz de 2, fecha parênteses sobre raiz de... ali 2, né? E deu 8. Só porque eu não botei o parênteses, olha só. Parênteses, exatamente, ele muda tudo, tá? Parênteses muda tudo. Porque o parênteses, ele indica se a gente inclui ou não o sinal, se a gente coloca ou não coloca o número, tá? Então, se eu não botar o parênteses, eu tô dizendo que esse 2 que tá aqui, ó, como se ele não fizesse parte. Sim. Né? Aí eu só vou copiar ele e vou fazer vezes 2, que vai dar 4. Pronto, não é? Porque eu também estou elevando ele. Sim. Então, eu vou ter 18 aqui, certo? Aí, se eu colocar na raiz quadrada, que tem que fazer isso no final, agora, ambos os lados do sinal de igual, né? Aqui vai sair, aí o x sai da raiz, o 2 corta lá, igual, estamos fazendo com a raiz de 2, a raiz de 10, que a gente corta, igual, né? O 18, a gente teria que fatorar ele, porque a raiz quadrada de 18 é um número irracional. 18 na raiz quadrada, 4,24, quase 25. 24 porque vem um 2 antes. 4,24, né? 4 é menor do que 5, entre 0 a 10, ainda fica assim. Então, o certo, se tiver pedido em centímetros, aqui não pede nada, ó. Só deu
5 e 12, raiz de 10, 2 raiz de 2, 2x, não fala em centímetros, metros, milímetros, nada de unidade de medida. Então, o mais correto seria fatorar nesse caso. Fatorar, dá para dividir para 2, dá 9. Sempre números primos aqui atrás a gente fatora. Não dá mais por 2, porque 9 é ímpar. E o único número primo que dá para me dividir quando eu fatoro é o 2, né? Então, a gente começa dividindo para 3, que é o próximo número primo. E 9 dividido para 3 vai dar 3. Depois para 3 de novo, que vai dar 1. Como eu tenho uma raiz quadrada, tem um 2 que eu cortei aqui no x igual, ou no 18 também é raiz quadrada, tem o índice 2, eu junto de 2 em 2. Então, esse 3 sai da raiz e fica o 2 dentro da raiz, porque ele está sozinho, não tem um outro 2 para juntar de 2 em 2. Então, fica assim a resposta, 3 raiz de 2. A resposta do raiz de 18 simplificada, no caso, né? Vou colocar já aqui sempre a mesma fórmula. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, mas eu quero colocar assim, ó, A ao quadrado igual B quadrado mais C quadrado. Pode? Pode também, tá? Não tem problema. Alguém falou alguma coisa? Dúvida? Foi eu, Pro. Pedi para voltar para copiar o desenho da B ali, o triângulo. Ah, mas eu vou fazer isso mesmo porque eu vou copiar você também, ó. Então, ó, a gente tem a B é 2 raiz de 2 e raiz de 10, né? A hipotenusa é o x. Agora, a C. A hipotenusa é o contrário de 90 graus, oposto aqui o ângulo, ó. É x mais 9 a hipotenusa. Certo? E o cateto, um é 2x e o outro também é um binômio, é x mais 3. Quando tem um mais no meio aqui, ó, que nem tem no 3, tem no 9, a gente tem que colocar um parênteses. Sempre que tiver binômio, que é dois termos que não dá para somar, porque é um número outra letra, tem que colocar um parênteses. A raiz quadrada, ela funciona como se fosse uma parte também algébrica na matemática. Então, é como se fosse assim, ó, como eu levei ao quadrado, nós falamos lá o 2 ao quadrado e cortou o 2 ali, então é como se tivesse um vezes aqui. Na hora de multiplicar, eu tenho que multiplicar o que está fora da raiz com o que está fora e o número que está dentro com o número que está dentro. Não posso multiplicar o que está fora com o que está dentro. Isso não pode acontecer em matemática, é uma regra, né? Por quê? Porque a raiz, ela funciona como uma parte algébrica de letra. Como se esse raiz de 2 fosse um x, por exemplo. Como se fosse 2x. Como se o raiz de 10 fosse um y, entende? Então, o raiz de 17 um y e o raiz de 26 um z, por exemplo. Então, eu teria que, né, como na F aqui, ó, que sempre colocar entre parênteses, sempre, tá? Quando aparecer raiz, ou quando aparecer, assim, um mais ou um menos, como nesse caso, x mais 3, x mais 9, certo? Então, relembrando, x mais 9 hipotenusa, x mais 3 e 2x catetos. Vou mudar agora, certo? Então, ó, x mais 9 hipotenusa, x mais 9. E o outro é x mais 3, aí ao quadrado. E o 2x também, vou botar um parênteses, né? Como a álgebra funciona, ó. Vamos ver se é mesmo x mais 3 e 2x. Isso, são catetos. Deixa eu só arrumar aquele x lá que ficou separado. Aqui. Vai dar um pouquinho maior. Não sei se vocês conseguem fazer de cabeça. Eu prefiro fazer de cabeça em vez de fazer distributiva. Assim, mentalmente, né? Porque não dá maior ainda a conta. Eu gosto de resumir ela um pouco. Se vocês entenderem o que eu estou falando, tranquilo, eu continuo assim. Ou vocês querem fazer essa? Porque era para mim fazer, vocês fazer da raiz, eu acabei fazendo, né? Mas essa também é um pouquinho diferente. Deixa eu ver qual que é as próximas. Tá, as próximas simples. Daí as próximas, então eu faço essas 3 primeiras e vocês fazem as 3 últimas. Pode ser? Porque é mais simplesinho e as 3 primeiras são todas as 3 um pouquinho diferentes, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? X vezes x, certo? É o quadrado do primeiro termo
pelo produto, né, do primeiro pelo segundo termo, o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que seria o 9. Então, é isso que a gente tem que fazer, ó. X vezes x, a gente vai ter x ao quadrado. Se não consegue assim, que tem que fazer distributiva, me avisa que eu apago e faço de novo. Ó. Ô, Pro, Oi. pode falar um pouquinho mais devagar para ser mais fácil? Tem mais alguém que não tá me entendendo? Eu tô conseguindo. Pra mim tá bom, Pro. Então, tá bom. É que se eu demorar muito, é que é o meu jeito de falar, tá? Como eu falei pra vocês, eu não me importo de apagar e fazer de novo, se for o caso, tá? Então, ó, a gente resolve o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, né? Eu vou ter x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Agora eu vou fazer esse vezes esse, ó, x vezes 9, ou 9 vezes x, que é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? 9 vezes x é 9x, certo? O dobro de 9x é 18x. Sempre o dobro de um pelo outro. Da multiplicação do primeiro pelo segundo termo, o dobro, certo? E 9 vezes 9, agora o segundo termo, ao quadrado, o quadrado do segundo termo, que é assim que fala, é 81. Mas eu vou fazer distributiva para mostrar, daí eu já apago, tá? Já fiquei feia essa letra ali, só um pouquinho. Vou fazer aqui embaixo, se alguém não entendeu daquele jeito. Para conferir como realmente eu tô certo. Ó, a gente tem assim, ó, x mais 9 vezes x mais 9, né? X vezes x, x vezes 9. 9 vezes x e 9 vezes 9. Ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 9 é 9x, certo? Agora, o primeiro com o primeiro tá aqui e o primeiro com esse segundo aqui, ó. 9 vezes x, x vezes 9, certo? Agora, o segundo com o primeiro. 9 vezes x é 9x. Segundo com o segundo aqui, ó. 9 vezes 9, 81. Tudo mais, porque mais com mais dá mais. Aí eu vou somar os dois do meio, porque tudo x eu posso somar. X ao quadrado não dá. Então, eu vou copiar o x ao quadrado. 9x mais 9x vai dar 18x. E eu vou copiar o 81, ó. Observa como foi o que deu lá em cima. Olha, 3 linhas para poder dar aquela uma direto, entende? Por isso que eu prefiro fazer de cabeça, que é mais fácil tu entender o que eu estou fazendo, né? Então, vamos tentar... Apaguei lá um x. Vamos tentar fazer... Só para mostrar para vocês, tá? Que dá para fazer de cabeça e é bem mais fácil. Quando vocês pegar o meu jeito aí, vocês não vão querer mais fazer distributiva. Deixa eu só apagar aqui. Então, vou botar de novo o verde. Olha só o que acontece na segunda parte agora. Como é que faz esse x mais 3 ao quadrado? Eu vou fazer x vezes x, que nem eu fiz x vezes x do outro. Vou botar aqui, x ao quadrado. Pronto, certo? Agora eu vou fazer 1 vezes o outro, aqui em cima, ó. 3 vezes x ou x vezes 3. Não vai dar 3x? Aí, qual que é o dobro de 3x? Eu sempre tem que pensar no dobro. X vezes 3 é 3x. O dobro de 3x é 6x. 3 mais 3. Agora, eu vou fazer o 3 vezes 3, o segundo termo, o quadrado do segundo termo. E 3 vezes 3 é 9. Não precisei fazer aquele rolo todo para lá e para cá, distributiva. Primeiro, segundo. Fiz direto, tá vendo como é mais fácil? E esse daqui, ó, o último, eu não tenho que fazer distributivo, mas lembra da raiz, que tinha que multiplicar o 2 que estava fora também, como se o x fosse uma raiz de 2? Como se fosse 2 raiz de 2 aqui, ó. Então, a mesma coisa vai acontecer, ó. 2 vezes 2, 4. Tem que multiplicar o 2 também. E x vezes x, x ao quadrado. Como se fosse assim, ó. 2x vezes 2x. 4x ao quadrado. Número com número e letra com letra. Certo? Vou apagar. Agora, passar tudo para um lado só. Né? Se tiver x, ou se não tiver x ao quadrado, eu posso botar x para um lado e número para o outro. Se tiver x ao quadrado, x for uma equação aí de segundo grau, completa às vezes,
ou que apareceu os dois termos x incompleta que tivesse valor de a e b, aí eu tenho que igualar a zero, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou botar o x ao quadrado primeiro. Então, eu tenho x ao quadrado aqui, né? Tenho x ao quadrado aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu tenho um x ao quadrado aqui e um x ao quadrado lá, já não dá para cortar isso aqui, ó. Passou para cá, ficou negativo, tem um x ao quadrado e devo, zerou. Esse 4x ao quadrado é mais, então ele vem passar para cá menos 4x ao quadrado, ó. Daí já foi também esse. Aí sobrou o que aqui? O 18x e o 6x do outro lado do igual aqui, né? Esse 6x passou para cá menos. Então, vai ficar assim, ó, o mais 18x e o menos 6x, certo? O 81 já estava aqui. 81. O 9 vem para cá, menos 9. Igual a zero. Não tem mais nada, eu vou ter que igualar a zero, porque eu tenho x ao quadrado, x e o que não tem x, né? Então, vai ter uma equação completa do segundo grau, pelo tipo aqui. Eu copio menos, aqui, ó, 4x ao quadrado. E eu devo, aliás, eu devo 6x e eu tenho 18x, eu paguei os 6, né, que eu estava devendo, e ainda fiquei com lucro de 12x, não é? 12x. 81 tira 9, se eu não me engano, dá 72 de lucro, né? Mais 72, igual a zero. Uma coisa que dá para fazer nessa daqui, para facilitar, observa ali como está na tabuada do 4. Deixa eu ver se o 72 está também, mas eu acredito que está. Claro que está. Se eu dividir para 4, então, e detalhe, o sinal é negativo no 4. Tá vendo? Era importante que o A fosse positivo para não ficar uma fórmula de Bhaskara lá sobre 2A negativo ainda, né? Então, já que eu vou dividir, eu já boto o sinal junto aqui, ó. Eu vou dividir isso aqui tudo por menos 4 para ficar bom, né? Por quê? Fica menor, não vai ficar um número tão grande dentro da raiz e vai mudar o sinal do A lá depois, ó. Então, menos com menos aqui, ó, eu vou ter mais, né? Deixa eu só pegar outra cor. Então, eu vou ter mais. E 4 dividido para 4 vai dar 1. E uma vez o x ao quadrado é x ao quadrado. Ficou só x ao quadrado essa divisão aqui, ó. Eu tenho que dividir por menos 4 todo ele. Todos eles que estão aqui, né? Ali é entre parênteses dividido menos 4, é isso? Isso, eu tô falando agora, é isso aí. Daí, ó, mais do 12 com menos do 4, mais com menos vai dar menos, né? Daí, 12 dividido para 4 vai dar 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, vai dar menos 3x. Agora, mais do 72 com menos do 4 vai dar menos, ó. E 72, é isso aí, dividido para 4 vai dar menos 18, concorda? Menos 18. E 0 dividido também tem que fazer isso, né? Que está depois. Só que 0 dividido para 4 é 0. Não pode fazer 4 dividido para 0, mas 0 para 4 pode. Aí, agora eu tenho aqui, ó, o A, o B e o C. Aí, eu vou ter x igual. Lembra a fórmula de Bhaskara? Vou colocar direto. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4ac sobre 2A. Vamos colocar direto já. Então, o menos B é a fórmula de Bhaskara. Começa assim, né? X igual a menos B. O B é menos 3. Então, como é menos o menos 3, vai dar mais 3. E 3 mais 6. Vai dar mais 3, certo? Deixa eu arrumar esse 3 feio ali. Na verdade, tá bastante coisa feia, mas... 3, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Então, de menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Vai dar mais 9, né? Menos com menos e 3 vezes 3. Aí, menos 4 vezes o A. Então, vamos ver o sinal primeiro. Ó. Menos com mais do A vai dar menos. E vezes o C. Com menos o C vai dar mais. Então, 4 vezes 1 do A é 4 e 4 vezes o C. É 4 vezes 18. Vai dar 72. Tenta dividir para 4, agora voltou a ser 72, certo?
Isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A. O A é 1, lembra lá na frente x ao quadrado? Então, 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem x igual a 3, mais ou menos 72 mais 9, 81 dentro da raiz. Isso tudo dividido para 2. Então, a gente vai ter 3 mais ou menos 9 dividido para 2. Agora, eu encontro x1 e x2. 9, usa o sinal mais, depois o menos, né? Então, o x1 é 9 mais 3 ou 3 mais 9? Vai dar 12. 12, tá, é um 2, essa ali eu botei um 9. Só um pouquinho, deixa eu arrumar lá. É 12 dividido para 2. 2 vezes A é 2 aqui, tá? Então, 12 dividido para 2, o x1 vai dar 6. Depois, ó, tenho 3 e eu devo 9, né? Paguei 3, ainda fiquei o x2 devendo 6, né? Dividido para 2 vai dar menos 3. Então, se eu tenho... Pode dar negativo? Uma pergunta. Eu tenho um triângulo, não tem? Lembra que não pode dar número negativo? Quando é na raiz também, que dá mais ou menos, a gente não pode botar negativo. Então, só vai valer o número 6, que é a resposta. Então, a solução dessa letra C, a solução, né, o x é igual a 6. Na letra C aqui. Certo? Quem está olhando no celular está um pouco pequenininho, né? Eu tenho que fazer, eu acho, uma conta cada slide, fica melhor, né? Eu imagino que deve estar bem pequeno no celular. Tá difícil de enxergar. Quem conseguiu acertar que é 6? 6 é o x. Mas se pedir a medida do lado, nós vamos ter que voltar lá, né? Se eu puder voltar, já posso mudar? Vou voltar um pouquinho, tá? Como na letra Sim, C, pronto. ó, o 6 é o x. Então, na verdade, um cateto aqui, ó, seria 6 mais 3, substituindo. Então, esse lado aqui desse triângulo da C é 9. O outro lá é 2 vezes 6. 2 vezes 6. Esse lado aqui do triângulo é 12. E aqui seria 6 mais 9. E 6 mais 9, esse lado da hipotenusa seria 15. Então, ó, realmente, 12, um cateto, 9 o outro e 15 a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior mesmo, né? Aqui seria, na letra B, opa, voltei ao contrário, a letra B seria 3 raiz de 2, né? A hipotenusa aqui, 3 raiz de 2. Ela realmente é maior que essa 2 raiz de 2 aqui, né? E raiz de 10. E a letra, o x, né? E a letra a hipotenusa, só x, eu volto sempre ao contrário, seria 13, então. Então, aqui seria 13, substituindo, né? E realmente, ó, observa que um cateto é 5, o outro cateto é 12, a hipotenusa é sempre maior e ela deu 13 mesmo, realmente tá certo, para conferir, né? A continha ali. Agora, a letra D, a gente tem os catetos que é 2 e 3, e a hipotenusa é x. Então, eu gostaria que vocês fizessem. Vou começar aqui, vocês tentam fazer isso aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É x, né? Era isso, vamos voltar lá. E 2 e 3. X, 2 e 3. Então, um é 2 ao quadrado e o outro é 3 ao quadrado. Essa é bem facinho, né? É a letra D. Eu vou até escrever a letra E aqui também. Quem é que conseguiu fazer essa? Pode falar. Essa, deu x igual a 3,6. 3,6? Eu também deu isso. Vamos ver, ó. X ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, né? E 3 vezes 3 é 9. Se a gente somar o 4 mais 9, vai dar 13, certo? Se colocar na raiz quadrada aqui, ó, vai sair a raiz quadrada de 13. Na verdade, o 13 teria que fatorar, porque não fala em medida, não precisa colocar com vírgula.
Como não dá para cortar esse 13, fica assim, raiz de 13, pronto. Ah, mas eu quero fatorar, não dá, porque o 13 é número primo, né? Ah, mas eu quero pedir, eu colocar a medida em centímetros, 3,6, falou, Isaldi? Aproximado, né? 3,6, só que não é centímetro. Se fez isso aqui, tá certo, tá? Mas não tem necessidade, como eu falei para vocês, quando não se tem medida, metros, centímetros, milímetros, nada, tá vendo? Então, pode deixar a raiz de 13 mesmo. Tu corta o lado de lá para tirar o x e o 13 tu não corta nada e nem fatora, porque não dá. Não dá para fazer essa fatoração aqui, ó, porque ele é primo, entendeu? Então, fica só assim, raiz de 13. Ou pode colocar 3,6. Não tem problema. Também vai ser considerado certo, né? Não, mas se fosse medida em centímetros, tinha que tirar da raiz mesmo, 3,6. A letra E, a hipotenusa é 6 e os catetos... Deixa eu copiar o triângulo da E rapidinho ali. Sim, os catetos são X, né? A hipotenusa é 6 na letra E. E os catetos, os dois são X nessa. X e X. Lembra que como é X e X, pode dar X ao quadrado, né? E quando dá X ao quadrado, pode ter duas respostas, mais ou menos. Mas lembra sempre que é negativo, nunca dá, né? Sempre só vale a resposta positiva. Vou para frente, então, agora. X e X cateto, hipotenusa 6. Então, como é que fica essa aqui, ó? Hipotenusa 6. Já vamos colocar lá, 6 ao quadrado. Conforme diz o desenho, tem que substituir. Um cateto é X ao quadrado e o outro é X ao quadrado também. Eu posso somar esses dois. Então, a 6 ao quadrado eu vou ter 36. 6 vezes 6. E um x ao quadrado mais um x ao quadrado, eu vou ter 2x ao quadrado. Né? X vezes x é x ao quadrado mesmo, já está ali. Só somar agora. Antes de eu colocar na raiz, eu preciso tirar esse 2 que está junto com o x aqui. Eu tenho que tirar ele. Como é vezes, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 36 dividido para 2 é igual a x ao quadrado. E 36 dividido para 2 vai dar metade, vai dar 18, não vai? 36 dividido para 2, 18. Igual foi feito na outra lá. Vou só arrumar aqui. Como eu vou mudar os dois lados, não vai ficar nada negativo. A gente já fez uma de 18. Se eu fatorar aqui o 18, lembra que dá 3 raiz de 2, fatorando? Vamos voltar lá em algum lugar que foi feito. Aqui, ó. Não precisa fazer de novo, tá aqui já. Dá para fazer uma cola da gente mesmo. Vou colar de mim mesmo. Fatorando 18 dá por 2 dá 9, dá por 3 dá 3, dá por 3 dá 1. Olha, 3, que juntou de 2 em 2, e sobrou 2 na raiz. 3 raiz de 2. Só vale o positivo. Então, não precisa fatorar de novo, que já foi feito. 3 raiz de 2. Como é uma medida, deixa eu voltar lá na letra E. Então, é 3 raiz de 2. Aqui, e 3 raiz de 2, o outro cateto. Como eles são iguais, os dois x vale 3 raiz de 2. Certo? E alguém precisa copiar alguma coisa? Preciso copiar ali as questões E e F, Pro. Aí, só. E a F é a de raiz daí, a última. Quanto é que deu a última de vocês, a F? 43, a minha. 23. Mas deve estar errado. Então. Tem alguma coisa aí, Não é 43, é alguma coisa com sinal, você errou só. Talvez confundiu. Com certeza, porque no sinal ali eu não sou muito boa. A hipotenusa é 26, não é? Dentro da raiz, no caso. Raiz de 26, né? Tem que sempre perceber onde que está a hipotenusa. Quanto que deu? 3. 3, isso aí. Dá 3 a resposta. Dá para continuar nessa letra F? Foi quem que falou 3, Alexandro? Isso. Estou começando a reconhecer as vozes. Porque eu não vejo ninguém, gente, aqui, quando eu boto o slide.
Posso mudar, Samira? Sim, Pro. Então, ó, a F é raiz de 26 da hipotenusa. Uma outra, os outros catetos é assim, ó. Um é raiz de 17 e o outro é x. Então, vamos fazer aqui a letra F. Então, a hipotenusa ao quadrado, né, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Uma é raiz de 26. Não pode esquecer que a hipotenusa é ao quadrado. Então, raiz de 26 ao quadrado. Um cateto é raiz de 17, né? Raiz de 17 ao quadrado e o outro é o x. Daí bota o x ao quadrado, porque é cateto ao quadrado também. Então, a gente faz assim, ó. Mais fácil, em vez de fazer 26 vezes 26 e depois tirar da raiz, que vai dar 26 igual, então só corta e já bota 26 direto, né? Aqui vai cortar o índice 2 com o expoente também, vai ficar 17 direto, mais o x ao quadrado. Quem fez, ó, assim, ó, vou botar aqui para ver, né, que tá, ó, 26 vezes 26, 26 ao quadrado, dá 676. E apertou lá e tirou da raiz, vai dar igual 26, tá? Quem fez assim também, 17 vezes 17 ao quadrado, vai dar 289 dentro da raiz. E a raiz quadrada de 289 é 17. Tem os dois jeitos de fazer, tá? Então, é mais simples pegar e cortar o expoente com índice aqui, ó, e botar direto 27, 26, desculpa, e 17. O que foi que erraram ali? O que foi que falou que deu 43? Que errou ali foi o seguinte, é que somou esses dois aqui, ó. Não é somar, sabe por quê? Porque o 17 é mais. Se somar os dois, vai dar o 43 mesmo, ó. 20, 37, com 6 dá 43 mesmo. Mas não é somar. O que vai acontecer? Esse 17 vai passar para o outro lado menos, então vai ficar assim, ó. 26 menos 17, número para um lado e letra para o outro, igual a x ao quadrado, certo? E 26 menos 17 vai dar 9. Então, vai ficar assim, ó, 9 igual a x ao quadrado. Aí, eu tenho que colocar os dois lados na raiz, daí vai... Opa, o que eu fiz? Vai ficar raiz de 9 e raiz de x quadrado. Já vou botar o x na frente para ficar mais bonito, né? E a raiz quadrada de 9 é 3. X é igual a 3. Não pode dar menos 3, porque a gente está falando de um triângulo. Então, aqui, o x, nessa letra F, é igual a 3.